Vamos começar uma nova série, 12 lições sobre a profetisa Hulda. Eu não sei se você já ouviu falar dela, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Primeira lição: a palavra de Deus está perdida dentro da tua casa? Bem, de repente a palavra de Deus está ali. Tua Bíblia está amarelando na sala, aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, e você nem lê ela. Ou então você nem sabe onde está. De repente está encaixotada lá no quartinho da bagunça. Fato é que a profetisa Hulda, ela vai ter um ministério que é ligado com o reinado do rei Josias. O rei Josias, ele começa a governar em Judá aos 8 anos de idade, ele é descendência do rei Davi. E esse rapaz, essa criança vai crescer agora, um jovem, e ele vai fazer uma reforma religiosa. O povo estava afastado de Deus, o povo estava na feitiçaria, na idolatria. E os escavadores vão descobrir o livro da lei perdido dentro do templo de Deus. A palavra está perdida, negligenciada, ninguém sabe onde ela está. E ele vai convocar uma profetisa chamada Hulda para interpretar o livro da lei. Alguns estudiosos acreditam que o livro que foi descoberto ali, perdido, era Deuteronômio, provavelmente capítulo 28. Isso é o que alguns teólogos dizem. O fato é que a palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus. Você tem a tua Bíblia aí? E como anda o teu relacionamento com ela? Você para ler ela? Ou ela tá perdida dentro da sua casa? Será que não é bom você procurar naquele quartinho da bagunça? Às vezes está encaixotada, né? E faz tempo que você não vê. Ou tá empoeirada na sala? Pode ser também. O fato é que palavra negligenciada, palavra que você não acessa, ela não vai te abençoar. A palavra, para ela ser bênção na tua vida, para ela criar vida na tua vida, você tem que praticá-la. O apóstolo Tiago diz que não adianta nada você ter a palavra e não vivê-la e não praticá-la. Isso é uma grande hipocrisia. Então fica com essa primeira lição. Avalie se a palavra está perdida dentro da sua casa, se você tem negligenciado ela. Lição número 2 sobre a profetisa Hulda. Deus usa os humildes e os disponíveis. A Bíblia vai falar assim que ela era casada com Salum, que Salum era um funcionário do palácio. Dizem que ele era o guarda-roupa do rei, ou seja, ele cuidava ali das vestimentas, do figurino do rei. E diz também que eles moravam nas partes baixas de Jerusalém, ou seja, eles moravam no subúrbio. Era um casal simples, um casal humilde, não tinha recursos financeiros. Eu quero te dizer que independente da tua classe social e econômica, se você é uma pessoa humilde diante do Senhor e se você é uma pessoa disponível, Deus vai te usar. É esses que o Senhor procura. Quantas pessoas querendo ser usadas por causa de credenciais, querendo ser usadas por causa de recursos financeiros. E Deus, na verdade, Ele escolhe aqueles que estão disponíveis, mas que têm humildade. A humildade, ela abre portas. E olha, humildade não tem a ver com finanças. Tem muita gente que mora no subúrbio, assim como Salum e Hulda moravam, que moram no subúrbio, que tem uma condição de renda baixa e são nariz empinado, são arrogantes. Assim também tem pessoas que têm recursos financeiros e que são humildes. Então a humildade não tem a ver com a situação socioeconômica. E disponibilidade é algo muito importante. Tem pessoas que têm unção, tem pessoas que Deus quer usar tremendamente, mas quando elas são solicitadas, elas nunca estão disponíveis. Elas não podem ir. Quantas pessoas que Deus usa ali para ministrar a santa palavra dele, e quando essas pessoas são convidadas para ir ministrar numa igreja mais humilde, numa igreja em comunidade, elas não vão, porque elas selecionam, estão entendendo? Elas selecionam onde elas querem ministrar, elas selecionam, elas pesam, olha, aquela igreja ali, ela vai me dar alguma oferta, mas aquela ela não vai me dar nada. Tem muita gente fazendo isso.
Então eu quero que você saiba que essa segunda lição é para mim e para você. Deus usa os humildes, humildade abre portas. E quer fazer a obra do Senhor? Seja disponível. Terceira lição sobre a profetisa Hulda. Tem outras opções, mas Deus escolheu você. Existiam 2 profetas ali conhecidíssimos que eram contemporâneos de Hulda, que viveram ali no mesmo período que ela, na mesma região, que era Sofonias e Jeremias. Só que Josias, o rei Josias, ele não manda chamar nenhum dos 2. Ele convoca que o marido de Hulda, Salum, chame ela, chame Hulda. Tinham outras opções, mas ela é convocada. Você já parou para prestar atenção que existem situações que tem outras pessoas que podem fazer o teu trabalho, que possam cumprir o teu ministério, mas Deus chamou você. Então, se Ele te chamou, você pode ter certeza que Ele vai te capacitar. Porém, você precisa se preparar. Hulda, ela vai agir ali com disponibilidade, nós vimos isso no vídeo anterior. Ela é humilde, ela é disponível, ela é sábia e ela é corajosa. Tem 2 adendos aqui que não podemos negligenciar. Primeiro, ela vai interpretar o livro da lei ali, provavelmente, como eu já disse antes, foi Deuteronômio, com coragem, ousadia e fidelidade à palavra. Ela não acrescenta nada à palavra. Quero abrir um parênteses aqui para você. Eu sei que tem alguns pastores famosos aí falando que a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia precisa ser revista. Esses textos não fazem mais sentido porque nós estamos em 2024, são textos antigos, era outro contexto cultural, enfim. Eles querem acrescentar ou querem tirar coisas da palavra. A palavra é inerrante, a palavra é eficaz, a palavra é eterna. Veja, ela vai entregar diante do rei uma palavra confrontativa. E ainda assim ela não acrescenta nada. Ela é fiel ao que está escrito nas escrituras. Você precisa ser fiel também ao que a palavra diz. Segundo ponto, a coragem de falar a verdade diante do rei. O rei poderia não gostar. Quantas igrejas hoje que de repente Deus usa um profeta para trazer uma palavra de correção, uma admoestação na igreja e o líder da igreja não gosta e fecha a porta e fala: aqui você não prega mais. Ela falou diante do rei, ele gostando ou não, ela é ousada, ela é corajosa. Você tem tido coragem para propagar a verdade sem misturar ela com mais nada? Quarta lição sobre a profetisa Hulda. A tua vida está precisando de uma reforma? Reforma ela por completo, não reforma pela metade não. Como eu disse, não tem como desvincular a história do rei Josias e da profetisa Hulda. São histórias ali que estão alinhadas. E o foco nesse vídeo é sobre o rei Josias. O rei Josias, ele estava com 16 anos de idade quando ele vai promover uma grande reforma religiosa. E entre as reformas religiosas está destruir, derrubar todos os postes-ídolos, todos os altares pagãos, toda idolatria ali em Judá, ele vai mandar destruir. Ele já 16 anos. Ou seja, não tem essa de, é um jovem e tá deixando de aproveitar a vida. Olha, o jovem tá indo na igreja e não tá aproveitando a vida. O meu filho está com 18 anos, anda com fidelidade e integridade na presença do Deus Altíssimo. É um jovem, entende? E o meu filho, ele vive num ambiente onde os amigos dele não são cristãos. A família dele não é cristã. E ele anda com integridade. Então, a idade não é uma desculpa. O rei Josias estava com 16 anos num ambiente onde a nação estava corrompida. Se você for ver a linhagem dele, os pais, avós, com exceção do rei Ezequias, mas o resto tudo sanguinário. E ainda assim, Josias era íntegro, era fiel.
E a palavra fala que quando ele dá ordem para derrubar os Baalins, os Astarotes, vão fazer isso na presença dele, ele vai ver. Não é uma ordem que ele dá e larga para lá, não, ele vai averiguar. Você está precisando fazer uma reforma na sua vida? Será que tem coisas que você precisa jogar fora? Será que tem vícios que você precisa ser liberto deles? Será que tem companhias que o Senhor não tem se agradado e você precisa fazer uma limpeza nas suas amizades? Não faça como o rei Amazias. A Bíblia fala que o rei Amazias, ele fez o que era correto aos olhos de Deus, assim como o rei Josias. Só que Amazias tem uma vírgula, porém não derrubou os altos, não derrubou as imagens de escultura. Sabe aquela obediência na metade? Obediência parcial é como se fosse uma desobediência completa. Se o Senhor está te instruindo a transformar a sua vida, a fazer uma reforma, faz ela por completa. Deixa o Espírito Santo entrar naqueles quartinhos escuros da tua alma, da tua mente e fazer uma purificação completa. Lição número 5 sobre a profetisa Hulda. Deus conta com você para fazer história. Muitas vezes já me questionei se eu não estou vivendo no tempo errado. Porque tem tanta coisa ruim acontecendo hoje, tem tanta tragédia, sabe? Tanta deturpação no meio do povo de Deus que eu fico pensando, será que eu não estou no tempo errado? Será que não era melhor eu ter vivido no século passado ou no milênio passado? Coisas assim. E meu esposo sempre responde para mim, nós estamos vivendo no tempo perfeito de Deus. Deus escolheu nós para vivermos nesse período. E nós vamos fazer parte da história da igreja nesse período. A igreja do tempo do fim. A igreja da reta final. Deus escolheu nós para esse tempo. Escolheu a mim e escolheu a você. Veja, a profetisa Hulda, ela vai interpretar o livro da lei, Deuteronômio, provavelmente. Isso é o que a maioria dos teólogos dizem. E muitos acreditam que seja Deuteronômio 28. Agora vamos supor que tenha sido realmente o capítulo 28. Olha só que coisa extraordinária. O capítulo 28, ele vai abordar 14 bênçãos. E bênçãos, obviamente, vinculadas à obediência. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. E as bênçãos te alcançarão. Magnífico. Só que no capítulo 28, aonde tem 14 versículos de bênção, tem 54 versículos de maldição. Tem ideia disso? 54 versículos de maldição se houver desobediência. E ela, de maneira corajosa, ela vai interpretar este livro. No livro de Amós, no capítulo 3, diz assim que o Senhor, ele não faz nada sem avisar antes os seus profetas. Ele vai usar essa moça, ele vai usar Hulda como um arauto dele, uma última voz para falar ali pro pessoal. Eu estou dando mais uma chance de arrependimento para vocês. Se arrependam dos seus pecados. Jogue fora toda idolatria. Se arrependam das suas perversões antes que eu venha com juízo. E nós estamos vivendo num período onde nós precisamos de profetas com a coragem de Hulda para anunciar para a igreja do Senhor Jesus. Se não houver arrependimento, virá juízo sobre a igreja. E o juízo começa pela casa de Deus. Todos os profetas falam isso. Primeiro o juízo vem para o povo eleito, para depois vir para os ímpios. Deus não faz nada sem avisar os profetas antes. Mas não fica com receio não. Se regozije. Deus chamou você nesse período para você fazer história. E Ele conta com a tua participação ativa neste tempo. Sexta lição sobre a profetisa Hulda. Não dance conforme a música. Bem, a profetisa Hulda, ela vivia num ambiente onde a nação inteira estava corrompida. Corrompida com magia negra, corrompida com necromancia, corrompida com idolatria. A nação toda. Ou seja, ali os amigos, os vizinhos, famílias, as pessoas estavam corrompidas. E Hulda não se corrompe. Eu quero te dizer nesse dia, não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer.
O Senhor, ele tem nos chamado para fazer a diferença e não para dançar conforme a música. Não é porque todo mundo tá fazendo que a gente tem que ir no mesmo balaio, tá entendendo? Deus está chamando a profetisa Hulda para fazer a diferença. E eu te digo mais, quando nós vamos pensar na questão eclesiástica, né? O povo de Deus, o povo da igreja, também isso precisa ser levado a sério. Não é porque tem líderes, porque tem ministros interpretando as escrituras como bem entende que você vai fazer o mesmo. Não é porque tem pessoas no púlpito entregando profecias que você também vai agir da mesma forma para ganhar notoriedade, para postar os vídeos e ganhar aí umas curtidas, para a tua igreja aumentar. Tem muitas igrejas inchadas, mas elas estão cheias de pessoas vazias. O verdadeiro evangelho vai contra toda essa popularidade que muitos ministros esperam. Então, sejamos como a profetisa Hulda. Não vamos dançar conforme a música. O Senhor tem nos chamado para fazer a diferença. Ele conta com você nesta nação, nesta geração, para cumprir não os teus propósitos, mas os propósitos eternos do Senhor. Lição número 7 sobre a profetisa Hulda. E essa lição número 7 alguns não vão gostar. Mas eu preciso ser fiel ao que o estudo que eu tenho feito sobre essa profetisa, ao que o Espírito Santo ministrou no meu coração. 7ª lição. São as autoridades que procuram a igreja e não é o contrário. Só para pensar um pouquinho nesse paralelo entre os tempos de Hulda e os tempos de hoje, naquela época, o rei Josias quem vai procurar ela. O rei Josias, a autoridade máxima ali, é o governante ali de Jerusalém, e é ele quem vai procurar Hulda, não é o contrário. Só que hoje nós temos visto algo completamente ao contrário, não é verdade? Hoje nós temos visto os ministros procurarem as autoridades políticas. Eu acredito que isso não aconteça só no Brasil, eu acredito que aconteça em outras nações também. Só que os ministros, eles cedem os seus púlpitos, sobretudo em época de eleições, eles cedem os seus púlpitos para que esses candidatos possam não apenas receber oração, e isso eu acredito que seja legítimo, você pode ir lá, você vai na igreja para receber uma oração, mas cedem os seus púlpitos para que eles falem, para que eles até ministrem. Estão entendendo? A igreja tem procurado para barganha, para negociata, para conseguir favores caso eles sejam eleitos. Está tudo distorcido, né? Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz que a igreja deve ser procurada pelas autoridades para receber direcionamento. Por quê? A igreja é aquela que foi destinada para ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, para receber as diretrizes. O profeta de Deus, ele recebe a diretriz para a nação. Isso inclui também governantes. E não é o que acontece hoje. Tem até uma história muito conhecida da rainha da Inglaterra, que ela fala que ela tem mais medo das orações de John Knox do que de um exército inteiro que possa vir contra ela. Você tem feito a diferença? Será que as suas orações elas têm sido vivificadas pelo Espírito Santo ou têm sido motivadas por negociações escusas? 8ª lição sobre a profetisa Hulda. O verdadeiro servo de Deus não faz questão de estar em evidência. Nós vimos lá no primeiro vídeo o quão Salum, que era o marido dela, e ela eram discretos. Eles tinham uma vida humilde, eles moravam nas partes baixas de Jerusalém. Não é nem o rei Josias que vai chamar ela pessoalmente. Ele vai delegar para que essa convocação chegue até ela. Para que essa convocação de interpretar o livro da lei chegue até a profetisa Hulda. Então, se nós formos pensar na profetisa Hulda nos dias de hoje, ela não é aquela pessoa que coloca a agenda aberta no Facebook. E com certeza, ela também não é aquela pessoa que organiza um evento grandioso, com
com ingressos caríssimos para pregar a palavra de Deus. E aí, quando chega na hora dela ministrar, abre um corredor perto do púlpito e ela vai andando por esse corredor e as luzes estrategicamente vão sendo acesas, iluminando somente ela, os holofotes mesmo, somente sobre ela, e ela vai andando ali naquele corredor cheia de seguranças. Com certeza essa também não é a Hulda. A Hulda não faz essa questão de se amostrar. Eu poderia pensar até em André, discípulo de Jesus. Porque André era aquele que trabalhava nos bastidores. Ele sabia das necessidades, olha, tá precisando disso aqui, olha, vamos dar uma atenção nisso daqui, sem ele ter que se aparecer. Prova disso é que nós temos uma passagem maravilhosa onde André, ele vai notar no meio da multidão, aquela multidão está faminta, o pessoal está ouvindo Jesus pregar e agora, como é que vão ser alimentados? E aí ele fala, olha mestre, tem aqui um garoto com um lanchinho, ele está com peixinho e com pão. E nós sabemos do milagre maravilhoso da multiplicação de pães e peixes que o Senhor Jesus operou. Mas quem foi a pessoa ali que direcionou para esse milagre acontecer? Foi o discípulo André. E nós não vemos em momento nenhum um holofote muito grande sobre o André. Provavelmente Hulda também era dessa forma. O Senhor, ele é aquele que assopra os nossos nomes quando ele quer, para quem ele quer e na hora que ele quer. Sabe, eu vou contar para você que eu já tomei uma chamada de atenção do Senhor por conta disso. Nisso, eclesiasticamente falando, a gente faz amizade com um, amizade com outro, aí você pensa, poxa, olha, fulana vai me apresentar uma pastora assim, assim. Olha, quem sabe essa pastora não me chama para ministrar na igreja dela? E aí teve um dia que o Senhor falou assim para mim, de quem que é teu ministério? É teu ou é meu? Eu falei, Senhor, é teu. Então fica quietinha, fica na sua. Porque eu assopro o teu nome aonde eu quero, quando eu quero e da forma que eu quero. Guarda isso no teu coração. Se nós servimos ao Deus Altíssimo e o ministério é dele, até para cumprir esse ministério, é ele que vai direcionar. Não somos nós que colocamos as mãos, não somos nós que divulgamos. A minha agenda para 2025 já está aberta. Nona lição sobre a profetisa Hulda. Deus tem a hora certa para te chamar. Você já teve aquela sensação de que, poxa, eu aceitei Jesus na minha vida muito tarde. Eu fui me entregar para o Senhor com 30, 40, 50, 60 anos. E o que eu vou fazer hoje? Hoje Deus não tem mais obra para mim. Eu já estou avançado em idade para cumprir as promessas do Senhor, para cumprir o chamado do Senhor. Bem, Deus tem uma hora certa. E a hora dele é diferente da nossa. Se nós tivéssemos crescido ali nos caminhos do Senhor, será que estaríamos firmes hoje? Quantos filhos, netos que cresceram ali nos caminhos do Senhor e hoje não estão mais? Deus tem uma hora certa. Nós não sabemos com que idade a profetisa Hulda foi chamada em evidência ali para interpretar o livro da lei, mas vamos conjecturar um pouco aqui. Imagina que essa mulher está com seus 50 anos. Ela é convocada ali para interpretar o livro aos 50 anos. Só que essa mulher recebeu uma profecia ali, menina, com 12 anos, que ela seria uma grande profeta do Deus Altíssimo. Aí passa os 20, passa os 30, passa os 40, chegam nos 50 e nada aconteceu até agora. Mas Deus sabia quando tinha que chamar ela. Aí eu te faço uma pergunta, você acha que Deus se atrasa? Com certeza não. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, que Deus, ele não tarda em cumprir as suas promessas. Ele é longânimo. Vai dizer que parece que ele está tardando, mas ele não está. Ele chega na hora certa. Eu falei em vídeos anteriores, nós estamos vivendo no tempo perfeito de Deus. Deus não fez você nascer na década de 20, nem na década de 30. Tá entendendo? Ele chamou você para essa geração. E nós somos a igreja da reta final. Nós somos a igreja do tempo do fim. Deus não te chamou fora de propósito. E não importa a idade que você está hoje. Tem muita coisa para você fazer na obra do Senhor. O Senhor vai revelar o livro de Apocalipse para o apóstolo João quando ele está lá com 91 anos. Lição número 10 sobre a profetisa Hulda. Ela conhecia a palavra.
E você? Você conhece a palavra? Se você fosse hoje convocado numa igreja para ler uma palavra e discorrer sobre as escrituras, fazer uma exegese da palavra, será que você saberia fazer? A Hulda soube. A Hulda estudava a palavra, ela conhecia, provavelmente sabia todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Ela conhecia a palavra de Deus. E aí, de repente, você pode estar falando assim para mim: ah, mas eu não sou um pregador, então, para mim, tanto faz, é indiferente eu ter esse conhecimento. Será? Vamos colocar uma outra situação aqui. Aparece uma pessoa que fala que vem em nome de Deus, e aí essa pessoa te entrega uma palavra: olha, eis que diz o Senhor, assim, assim, assim para você. E você não conhece a palavra de Deus. Você sabia que essa pessoa pode te entregar uma palavra, liberar uma palavra ali no mundo espiritual, e a palavra tem poder? O mundo todo foi criado com o poder da palavra que saiu da boca de Deus. Agora você imagina, essa pessoa te entrega algo que não está nas escrituras. Eu costumo dizer que toda profecia, toda palavra profética, ela precisa passar pelo filtro da palavra. E essa palavra não está na Bíblia. E você acredita nela? Bom, Jeremias vai dizer que o Senhor, ele vela para que a palavra dele seja cumprida. Então, se não está na Bíblia, não será cumprida. Percebe a importância de você conhecer a palavra de Deus? Eu não sei o que você fez nesse ano de 2024, se você estudou um pouquinho, se você abriu as escrituras, se você leu, mas faz um propósito com Deus. Falta alguns dias para entrarmos em 2025, faz um propósito. Começa a ler a palavra, começa a conhecer a palavra. Você nunca sabe quando o rei irá te convocar. Lição número 11 sobre a profetisa Hulda. E talvez você não vá gostar dessa lição. Mas, enfim, vamos lá. Hulda era feminina, mas não era feminista. Há uma grande diferença. E essa ideologia já entrou nas igrejas. Que história é essa das mulheres de Deus acharem que elas precisam pisotear, tripudiar sobre os homens para ter relevância no ministério, para ter relevância no reino de Deus? Bom, eu acho que você vai se lembrar que quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, foi colocado ali na tumba que era da família de José de Arimateia, a primeira pessoa para quem ele vai aparecer foi uma mulher, foi Maria Madalena, não foi para os discípulos. Então você não precisa forçar a tua proeminência no reino de Deus. Eu falei nos vídeos anteriores que a Hulda, ela tinha alguns profetas contemporâneos que estavam em ascensão. Jeremias era do tempo dela, e nós temos o livro de Jeremias e Lamentações. Sofonias, nós temos o livro de Sofonias, também era do tempo dela. Tem o livro de Hulda? Não tem o livro de Hulda. Porém, quem que é convocada pelo rei Josias? A Hulda. A Hulda era uma mulher feminina, ela tinha um marido, ela cuidava da casa, ela educava os filhos, ela estudava a palavra e ela é convocada para interpretar o livro da lei. Ela não precisou pisotear ninguém, ela não precisou se colocar num patamar superior, não, porque eu sou mulher e eu sou melhor que o homem. Gente, isso tem entrado nas igrejas e é de procedência maligna. Você é mulher de Deus? Continue sendo feminina. Você não precisa passar por cima de ninguém para mostrar o seu valor. É Jesus que disse que você tem valor. Lição número 12 sobre a profetisa Hulda, e essa é a última lição da série que nós fizemos. Ela colocou o dom que Deus deu para ela a serviço do rei, a serviço do reino. Você sabia que Deus derramou talentos sobre você também? Talvez você não consiga enxergar eles, mas Deus também derramou talentos sobre você. E o que você tem feito com esses talentos que Deus te deu? De repente você não tem ali um trabalho na obra de Deus, né? Você não tá na evangelização, você não prega, você não tem um serviço ali dentro da igreja, né? Dentro da congregação.
mas você tem talentos que Deus espera que você use a serviço do reino. Então, se você é um médico, seja um médico que serve ao Senhor, que fale do Senhor. Talvez você não pode falar de maneira direta ali, porque você está no trabalho, mas a sua conduta vai falar por você. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, já na fase adulta, né? Eu não era mais uma adolescente, tava ali com uns 23, 24 anos, e eu lembro que eu fiz um comentário para a pastora que me recebeu. Eu entrei, ela muito sorridente, veio me cumprimentar e coisa e tal, e eu sempre fui muito desbocada, e eu olhei para ela e falei assim, vim visitar essa igreja, parece que eu tava forçada, né, indo lá, e eu tava nessa situação. E eu falei assim para ela, eu quero ver se esse sorrisinho que vocês crentes têm no rosto é verdade ou é hipocrisia. Por que eu fiz esse comentário tão ardido? Porque era como eu via os crentes. Isso mudou? Não tem mais crente hipócrita? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu tive acesso a maus exemplos, a má conduta de pessoas que falavam que eram crentes. Bem, não importa como as outras pessoas se portam, importa como você se comporta. Você tem colocado os seus dons a serviço do reino? Coloque os seus dons. Se você é uma faxineira, seja uma faxineira do Senhor. Se você é um padeiro, seja um padeiro do Senhor. Se você é um motorista, seja um motorista do Senhor. Coloque os dons que Deus te deu e pode ter certeza, Ele te entregou dom sim. Coloque a serviço do rei. O rei espera uma conduta de filho dele aonde você estiver.